Olá, estudantes, sejam bem-vindos ao canal Aulas de Química. Eu sou o professor Fretes Guimarães e hoje nós vamos fazer uns exercícios sobre a teoria ácido e base de arrênios. Nós vamos estudar, na verdade, a parte introdutória da teoria ácido e base de arrênios. Antes de fazermos exercícios, vamos fazer uma pequena revisão de alguns conteúdos dessa parte introdutória. Depois faremos os exercícios, mas ao final da aula você vai dar um like no vídeo e vai compartilhar esse vídeo com algum colega ou com alguma outra pessoa que possa aproveitar o conteúdo dessa aula. Legal? Vamos iniciar. Então vamos começar fazendo uma pequena revisão e desde a Idade Antiga que já se sabe que algumas substâncias apresentam um caráter ácido ou um caráter básico, mas somente no século XVII que o filósofo natural Robert Boyle resolveu estudar, identificar o caráter ácido e básico de algumas substâncias. E como foi que Boyle fez isso? Ele fez alguns testes a partir do sabor, ele fez testes observando mudanças de extratos vegetais que entravam em contato com as substâncias que apresentavam um caráter ácido ou básico, e ainda transformações que envolviam a produção de gases. Ele observou que algumas substâncias, quando reagiam com alguns metais, elas produziam gases. Então, essas foram as observações, algumas identificações que Boyle fez para tentar determinar o caráter ácido e básico de algumas substâncias. A partir dessas observações, ele propôs que um ácido ele tinha sabor azedo, que produziam gases quando reagiam com metais, mudavam a cor de certos extratos vegetais e reagiam com substâncias de caráter básico. Já as bases, elas apresentavam sabor amargo, mudavam também a cor de alguns extratos vegetais e reagiam com substâncias de caráter ácido. Então, como alguns extratos vegetais eles mudavam de cor quando eles entravam em contato com uma substância de caráter ácido ou básico, essas substâncias, esses materiais que apresentam a propriedade de mudar de cor em função da acidez da amostra com a qual estão em contato, são chamados de indicadores ácido-base. Eles são muito úteis nos laboratórios, nós temos como exemplo a fenolftaleína, o azul de bromotimol, o papel de tornassol. Contudo, eles não são tão precisos, eles têm uma limitação porque eles se baseiam em aspectos qualitativos, que é a mudança de coloração. Então, baseado nisso, foi necessário se criar uma escala, a escala de pH. pH quer dizer potencial de hidrogênio iônico, e essa escala é uma escala numérica que varia aproximadamente de 0 até 14, onde em pH 7 nós dizemos que o pH está neutro, abaixo de 7 nós dizemos que o pH está ácido e acima de 7 nós dizemos que o pH está básico. Quanto mais próximo de 0, mais ácido será o pH. Quanto mais próximo de 14, mais básico será o pH. A dissociação e ionização ela pode acontecer com substâncias iônicas e com substâncias que não são iônicas. Uma substância iônica, quando ela se dissocia em água, o que acontece? Já existiam íons que estavam presentes na estrutura da substância e quando ela foi colocada em água, esses íons apenas se separaram. Quando ocorre isso, nós dizemos que aconteceu uma dissociação. Mas, quando nós colocamos uma substância em água e ela reage com a água, ocorre uma formação de íons, esses íons não existiam. Quando isso ocorre, nós dizemos que houve uma ionização. Substâncias que dissociam ou que ionizam em água, elas podem conduzir corrente elétrica. Se elas têm essa capacidade, elas são chamadas de eletrólitos. E as soluções formadas por elas são chamadas de soluções eletrolíticas. Uma solução eletrolítica ela é capaz de conduzir a corrente elétrica. Temos aqui o grau de ionização. O grau de ionização nada mais é que a quantidade de moléculas que vão ionizar de acordo com o número total de moléculas inicialmente dissolvidas. Nós chamamos o grau de ionização por alfa. O N minúsculo é o número de moléculas que ionizaram, enquanto que o N maiúsculo ali no denominador é o número total de moléculas inicialmente dissolvidas. Então, por exemplo, se nós temos um total de 100 moléculas e dessas 100 moléculas 80 ionizam, o grau de ionização vai ser 80 dividido por 100. Logo, o grau de ionização é 0,8, que corresponde a 80
A teoria da dissociação eletrolítica, ela propunha que íons podiam ser formados sem a necessidade de aplicação de corrente elétrica e que a quantidade de íons gerada podia ser estudada por meio de testes de condutibilidade elétrica. Essa é a base dos estudos de Arrhenius. E a partir disso, dessas observações, desses estudos, ele concluiu que ácidos são substâncias que em água produzem íons H+, e que bases são substâncias que em água produzem íons OH-. O grau de ionização de um ácido ele vai indicar a força. Se o ácido está muito ionizado em solução, significa dizer que esse ácido é forte. Já se ele está pouco ionizado em solução, a gente diz que esse ácido ele é fraco. E aí nós vemos aqui uma figura onde nós temos o HCl e o H2CO3. O HCl ele encontra-se totalmente ionizado em água. Logo, ele é um ácido forte, porque a ionização dele é elevada. Já o H2CO3 ele não está totalmente ionizado. Então nós dizemos que ele é um ácido fraco, já que a ionização dele é pequena. Logo, os ácidos, as substâncias que estão muito ionizadas ou dissociadas em solução, elas são chamadas de eletrólitos fortes. Já as substâncias que estão dissociadas e ionizadas pouco em solução, elas são chamadas de eletrólitos fracos. Podemos classificar os ácidos levando em consideração alguns parâmetros. Então, de acordo com o número de hidrogênios ionizáveis, se um ácido apresenta um único hidrogênio ionizável, nós chamamos ele de um monoácido. Se ele tem 2 hidrogênios ionizáveis, ele é um diácido. Se ele tem 3 hidrogênios ionizáveis, ele é um triácido. Se ele tem 4 hidrogênios ionizáveis, ele é um tetraácido ou um poliácido. Podemos ainda classificar um ácido de acordo com a presença ou não de oxigênio na molécula. Se ele tem oxigênio na molécula, ele é classificado como oxiácido, óxido de oxigênio. Se ele não tem oxigênio na molécula, ele é um hidrácido. E podemos classificar de acordo com o grau de ionização. Se o ácido está muito ionizado em solução aquosa, ele é um ácido forte. Se ele está pouco ionizado em solução aquosa, ele é um ácido fraco. Assim como nós classificamos os ácidos, nós podemos também classificar as bases. E podemos classificar de acordo com o número de hidroxilas, ou seja, com OH-. Se ela tem uma única hidroxila, ela é uma monobase. Se ela tem 2 hidroxilas, ela é uma dibase. Se ela tem 3 hidroxilas, ela é uma tribase. Se ela tem 4 hidroxilas, ela é uma tetrabase. Não temos bases com mais de 4 hidroxilas. Podemos classificar as bases também de acordo com o grau de dissociação. Se estão muito dissociadas, é uma base forte. Se estão pouco dissociadas, é uma base fraca. E ainda de acordo com a solubilidade em água. É sabido que as bases formadas por metais do grupo dos metais alcalinos e dos alcalinos terrosos são bases que são muito solúveis em água. As demais não são muito solúveis em água. Vamos aos exercícios. Faça a associação. Aí, letra A, conduz corrente elétrica. Letra B, não conduz corrente elétrica. Aí temos 1, solução eletrolítica. 2, solução não eletrolítica. 3, solução iônica. 4, solução molecular. Uma solução que conduz corrente elétrica é uma solução chamada de solução eletrolítica. E as soluções iônicas, por terem partículas carregadas, elas são capazes de conduzir a corrente elétrica. Já a solução que não conduz corrente elétrica é uma solução que é chamada de não eletrolítica. Geralmente as soluções moleculares, onde as substâncias elas não sofrem reação química com a água, elas são soluções que não conduzem corrente elétrica. Então, fazendo uma associação, nós temos que 1 e 3, solução eletrolítica e solução iônica, elas conduzem corrente elétrica, e 2 e 4, solução não eletrolítica e solução molecular, elas não conduzem corrente elétrica. Identifique quais das afirmativas a seguir a respeito do composto iônico hidróxido de sódio estão corretas e justifique sua resposta. O NaOH puro conduz corrente elétrica em condições ambientes. Pessoal,
o NaOH puro, ou seja, o hidróxido de sódio puro, ele é um sólido iônico, e os sólidos iônicos eles não conduzem corrente elétrica nas condições ambientes. Eles só conduzem corrente elétrica quando eles se encontram dissolvidos em água ou quando eles estão fundidos. Então, está errado, o NaOH puro não conduz corrente elétrica. O 2 está correto, porque o NaOH em solução aquosa conduz corrente elétrica, ele sofre dissociação quando é dissolvido em água, então eles conduzem, a solução formada por NaOH conduz corrente elétrica. O NaOH é uma base forte, ela está bem dissociada em solução aquosa, e o NaOH fundido conduz corrente elétrica. Os sólidos iônicos, quando fundidos, eles também podem conduzir corrente elétrica, porque existe a formação de cargas. Aqui o terceiro. O hidróxido de sódio, conhecido no comércio como soda cáustica, é um dos produtos que contaminaram o rio Pomba, em Minas Gerais, causando um dos piores desastres ecológicos no Brasil. Dessa substância é incorreto afirmar, então fiquem atentos. Aqui a questão está querendo a opção errada. Então, dessa substância é incorreto afirmar. O que é errado falar sobre hidróxido de sódio. Letra A, tem fórmula NaOH? Não, isso aí está correto. A questão quer o errado, o incorreto. Então, letra A está correta, não é que a gente vai marcar. Letra B, é um composto iônico? Está correto. O NaOH é um composto iônico. O hidróxido de sódio é um composto iônico. Então, essa letra B ela está correta, a gente não vai marcar, porque a questão quer a incorreta. Letra C, em água dissocia-se? Claro, nós já vimos que o hidróxido de sódio, quando é colocado em água, ele sofre uma dissociação. Então está correto e a gente não vai marcar. É usado na produção de sabões? Sim, o hidróxido de sódio ele é um dos reagentes para levar à formação de sabão. Então, está correto também. Letra E, é uma molécula insolúvel em água. Está errado. Essa é a opção que a questão quer, porque a questão pede para que marque o que é incorreto de acordo com o hidróxido de sódio. Então, a resposta correta aqui, que a gente vai marcar, é a letra E. Considere uma solução de ácido acético que, de cada 500 moléculas, 10 apresentam-se ionizadas. Ao testar a condutibilidade elétrica dessa solução, o brilho da lâmpada no teste de condutibilidade elétrica deverá ser forte, médio ou fraco. Justifique sua resposta em função do grau de ionização do ácido. Pessoal, a gente tem que ter em mente que quando um ácido ele está acima de 50% ionizado, a gente diz que esse ácido é um ácido forte. Quando ele está entre 5% e 50% ionizado, a gente diz que esse ácido é um ácido moderado. E quando ele está menos de 5% ionizado, a gente diz que esse ácido é um ácido fraco. E aí, como é que a gente vai saber o grau de ionização desse ácido aí, para a gente poder classificá-lo como sendo forte, médio ou fraco? O que a gente pode analisar? A gente viu que o grau de ionização é o número de moléculas que estão ionizadas dividido pelo número total de moléculas. Então, o problema diz que 10 moléculas ionizaram, sendo que foram colocadas 500 moléculas em solução. Então, 10 dividido por 500, isso dá 0,02%, 0,02 de grau de ionização, ou seja, 2%. Esse ácido ele é um ácido fraco. Logo, essa solução formada por esse ácido, ela vai conduzir pouca corrente elétrica porque vai ter poucos íons dissolvidos lá. Então, se conectarmos uma lâmpada a essa solução, ela vai acender muito pouco, vai ser fraca, porque é uma solução que tem um ácido fraco dissolvido. A gente pode ver aqui, ó,
o grau de ionização, como ele é. Então, alfa é o grau de ionização, N é o número de moléculas ionizadas e o N maiúsculo, o denominador, é o número total de moléculas inicialmente dissolvidas. E a quinta e última questão, né? Uma técnica de laboratório preparou 4 soluções ácidas para serem usadas em eventuais aulas experimentais. Cada uma das soluções apresenta número igual de moléculas dissolvidas do respectivo ácido em 1 litro de água. Com base nos dados da tabela, indique a ordem crescente de pH para as soluções na mesma temperatura. E aí nós temos aqui a fórmula do ácido, H2CO3 aquoso, CH3COH aquoso, H3PO4 aquoso e HCl aquoso, e as suas respectivas porcentagens de ionização. O H2CO3 é o ácido carbônico, ele está apenas 0,2% ionizado em água. Já o CH3COH, o ácido acético, ele está apenas 1,3% ionizado em água. O H3PO4 é o ácido fosfórico, ele está 27% ionizado em água. E o HCl é o ácido clorídrico, ele está 100% ionizado em água. E aí, vamos ver. A escala de pH nos diz que quanto menor o pH, mais ácido vai ser aquele meio. Quanto maior o pH, mais básico vai ser aquele meio. Mas, para que um ácido tenha um pH muito elevado, significa dizer que ele tem que estar muito ionizado. Se ele estiver pouco ionizado, ele não vai ser tão ácido. O pH dele não vai ser tão ácido, vai ser um pH um pouco maior. Então, visto isso, o que a gente pode analisar aqui? Que como o HCl ele está 100% ionizado, significa dizer que ele vai estar muito ácido, então o pH dele vai ser mais baixo. A gente viu que quanto mais próximo de zero, mais ácido é o pH. O ácido fosfórico está 27% ionizado. Não é? Ele está ali moderadamente ionizado. Então, ele não vai estar tão próximo de zero quanto o HCl. Já o ácido acético, o CH3COH, só está apenas 1,3% ionizado. Então, ele vai estar mais distante ainda de zero, e enquanto que o ácido carbônico, que está apenas 0,2%, ele é o que está mais distante de zero. Então, respondendo à questão, com base nos dados da tabela, indique a ordem crescente de pH para as soluções na mesma temperatura. Então, HCl é quem tem o menor pH, depois vem o ácido fosfórico, depois o ácido acético e, por último, o ácido carbônico. Legal? Então, essa foi a nossa aula. Assim, a gente precisa ter um conhecimento básico da teoria ácido-base de Arrhenius, da introdução da teoria, para poder resolver questões simples como essa. Legal? Até a próxima!